Senhor presidente, senador Edson Lobão, ex-presidente desta casa, eu gostaria de, em primeiro lugar, registrar que estive no município de Petrolina, mais de perto, no Vale do São Francisco, visitando os perímetros irrigados e conversando com produtores médios, grandes e pequenos sobre a situação preocupante que redunda, sem dúvida alguma, numa reflexão de todos aqueles que acompanham a economia regional, notadamente aquela que depende das águas do Rio São Francisco. Eu tive, então, a ocasião de visitar perímetros, de visitar a barragem de Sobradinho, de conhecer de perto a produção agrícola baseada na irrigação, uva, caqui, maçã e também a manga, e fiquei realmente impressionado com a tecnologia ali utilizada para aproveitar os recursos hídricos. E o meu propósito ao visitar Petrolina e aqueles perímetros foi conhecer de perto a problemática da vazão da água do São Francisco, que, segundo os especialistas, pode ocasionar um colapso na produção de frutas, o que significaria, sem dúvida alguma, desemprego em massa e prejuízos incomensuráveis à agricultura regional. Tendo em vista que o estado de Sergipe tem 6 perímetros irrigados, que dependem do fluxo de águas, que dependem da vazão normalizada do Rio São Francisco. São os perímetros Califórnia, Jacaré-Curituba, Propiá, Cotinguiba, Pindoba, Betume e Platô de Neópolis. E em razão dessa preocupação manifestada por produtores de Sergipe, é que eu aproveitei e fui àquela região grande produtora de frutas, a maior área de produção de frutíferas do Brasil, para conhecer de perto aquela realidade. A propósito, eu quero assinalar que o senador Fernando Bezerra, também interessado em encontrar uma solução a mais rápida possível, consentânea com os sentimentos de preocupação do seu povo, de Petrolina, apresentou um requerimento que foi subscrito pela senadora Ana Amélia na Comissão de Agricultura, visando uma visita in loco, uma audiência pública que será realizada na cidade de Petrolina, graças a esse requerimento daquele que foi o maior prefeito de Petrolina, que fez uma obra monumental. Eu vi de perto a admiração do povo por aquela gestão administrativa que fez uma verdadeira revolução no município. E agora ele volta para debater com aquela comunidade produtora os problemas atinentes à possibilidade de uma redução drástica do volume de água, que produziria, como eu disse, um colapso naquela região tão importante para a economia do Nordeste. Senador Fernando Bezerra, é um prazer conceder uma parte a Vossa Excelência. muita alegria que
parte da Vossa Excelência, em primeiro lugar, para me parabenizar pela iniciativa. Já está sem som agora. Pela iniciativa que Vossa Excelência realizou ao visitar a cidade de Petrolina e Juazeiro neste último final de semana. Vossa Excelência, que é um homem público detentor de uma trajetória bonita como governador, 3 vezes senador pelo estado de Sergipe e um profundo conhecedor da irrigação no Nordeste brasileiro. A sua presença certamente animou a comunidade regional, despertou confiança nos produtores e nos irrigantes pela atenção que Vossa Excelência concedeu àquela comunidade, ao emprestar o prestígio que Vossa Excelência desfruta nessa casa, no sentido de chamar a atenção das autoridades e, de forma especial, do governo federal, para que a gente evite uma situação de constrangimento, uma situação, como Vossa Excelência acabou de definir, de colapso hídrico para o abastecimento daquele que é o mais importante projeto de irrigação de todo o Nordeste brasileiro, que é o projeto de irrigação senador Nilo Coelho e o projeto de irrigação Maria Tereza. São mais de 23 mil hectares irrigados. Esses 23 mil hectares irrigados promovem a geração de mais de 60 mil empregos diretos. Culturas de manga, uva, banana, coco, acerola, que produzem um valor econômico anual de todas as culturas superior a 1 bilhão e 400 milhões de reais, sendo aquela região a principal exportadora de manga e de uva de todo o Brasil, com uma pauta de exportação quase de 200 milhões de dólares para diversos mercados na Europa e nos Estados Unidos. Eu quero, portanto, dizer que a sua visita, ela abriu perspectivas concretas para que a gente possa evitar essa situação limite em função do que estamos vivendo na acumulação de águas na barragem de Sobradinho. A barragem de Sobradinho tem hoje algo como 17% do seu volume armazenado. E o projeto senador Nilo Coelho e Maria Tereza faz a captação de água no Lago de Sobradinho. E se essa acumulação de águas atingir um nível inferior a 5%, nós teremos que fazer investimentos emergenciais para poder mudar o sistema de captação, que poderá demandar recursos da ordem de 60 milhões de reais, no sentido de captar água no volume morto da barragem de Sobradinho, para evitar que as culturas possam perecer. Portanto, quero dizer a Vossa Excelência que no dia de hoje, já uma comissão de produtores e de irrigantes tiveram um proveitoso encontro com o ministro da Integração Nacional, o ministro Ock. Vou receber essa comissão no meu gabinete agora às 17h30 e recebi relatos de que a Codevasf está acionada pelo governo federal para poder providenciar esses investimentos emergenciais para que não fique a dúvida se a gente vai ter que enfrentar essa situação limite que todos nós queremos evitar. Vossa Excelência, em Petrolina, não só esteve com os produtores, visitou as fazendas, esteve no Lago de Sobradinho, como também
nos deu a oportunidade de compartilhar suas ideias sobre outros relevantes temas de interesse do momento, numa belíssima entrevista que concedeu aos veículos de comunicação da minha cidade, falando de temas como a questão da reforma política, como a questão da crise econômica, como as matérias que estão sendo debatidas no Congresso Nacional e, mais ainda, levando a sua palavra, levando a sua posição em defesa daquele polo de agronegócio que orgulha Pernambuco, que orgulha o Nordeste. Portanto, quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência de ter feito essa visita à cidade de Petrolina e ao polo produtor de frutas do Nordeste brasileiro, Petrolina e Juazeiro. Agradeço, senador Fernando Bezerra, a sua inestimável e grande contribuição ao meu pronunciamento, com dados e informações que se coadunam com o conhecimento que tem Vossa Excelência dos problemas de Petrolina e de todo o Vale do São Francisco. Ao Vossa Excelência se referir ao reservatório de Sobradinho, nós temos aqui dados impressionantes. É o terceiro maior reservatório de água do mundo, em volume e espelho d'água. Uma superfície de 4.214 quilômetros quadrados. É um lago 14 vezes maior que a bacia da Guanabara. Tem uma extensão de 380 quilômetros e uma capacidade de acumulação de 34 bilhões de metros cúbicos. Pois é esta barragem que foi construída com o objetivo de regularizar e acumular água para suprir o Nordeste de energia elétrica e também de irrigação, que está vivendo uma situação difícil, de vez que no ano passado, em janeiro do ano passado, o volume útil da represa estava em torno de 50%. E em janeiro deste ano, 2015, esse volume útil passou a 20%. E agora em março, como Vossa Excelência falou, 17%. Então, o que é que dizem os produtores? A continuar essa queda de acumulação de águas, ou seja, a continuar esta irregularidade hídrica, o que vai acontecer que em setembro, as bombas que fazem a captação da água do Rio São Francisco, lá em Sobradinho, ficarão impossibilitadas de fazer essa captação, porque o volume estará abaixo de 900 metros, quer dizer, a vazão estará abaixo de 900 metros cúbicos por segundo. Então, as bombas, elas foram projetadas, são bombas fixas, para fazer essa captação com esta vazão. Com a vazão menor, significa o seguinte, como Vossa Excelência falou, um projeto como o do senador Nilo Coelho, ele ficará sem receber água para a prática da irrigação. Isto é, toda a produção agrícola ficará prejudicada. E na região, os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco terão prejuízos incalculáveis com a quase totalidade de sua produção anulada por falta justamente da água. Por isso que a ideia é que numa situação emergencial como esta, senador Edson Lobão, Vossa Excelência que foi ministro das Minas e Energia, sabe muito bem que numa situação como esta, não só a irrigação sofre as consequências, também os efeitos vão em cima da produção de energia elétrica. Apesar de que o sistema
energético do brasileiro ser interligado, vai haver uma queda, sem dúvida alguma, da produção de energia elétrica, fazendo com que o governo, para suprir as necessidades, vai ter que usar outros meios, não é? Outras fontes de energia, muito mais caras, não é? E não sei se haverá, vamos dizer, recurso suficiente para suprir na totalidade essa falta de energia. Por isso que os nossos produtores rurais, eles, de lá do Vale, eles acham que só tem uma solução emergencial no momento para resolver o problema, a questão da irrigação, que é a implantação de bombas flutuantes. Somente Valadares. Daqui a pouco, senador, com muito prazer. Somente no projeto de irrigação de fruticultura, senador Nilo Coelho, nós precisaríamos de uma bomba que vai custar de 60 a 80 milhões de reais. E a Codevasf não dispõe desse dinheiro. Com a presença da Comissão de Agricultura lá, do Senado Federal, e com o apelo que os produtores rurais estão fazendo, assim como as lideranças do Nordeste estão fazendo, inclusive governadores, esperamos que a presidenta Dilma possa alocar recursos para a Codevasf instalar o mais rápido possível essas bombas, porque do contrário, o colapso a que me referi vai acontecer, sem dúvida alguma. Com muito prazer, concedo a palavra a Vossa Excelência. Senador Valadares, sem dúvida, a questão do São Francisco pede muito socorro e planejamento do nosso governo. Acho que a gente precisa avaliar a possibilidade de fazer algumas barragens de contenção na região posterior a Três Marias, né, para dar uma regularizada no rio, nesse pedaço que está antes de Sobradinho. E acho eu também que essa situação crítica que o Brasil está vivendo nos dias de hoje, com essa grande estiagem que pegou de cheio o sistema, faz com que todos nós possamos refletir sobre energias alternativas, sobre novas formas de captação de energia, né? Eu acho que o Nordeste, que é abençoado com esse sol maravilhoso o dia inteiro, a gente precisa pensar em alternativa que propicie a captação fotovoltaica, melhor ampliação da captação eólica, né, a captação heliotérmica em algumas terras devolutas, para que a gente possa, de fato, estar mudando a nossa matriz energética, propiciando geração distribuída, para que essa geração gerada no mesmo local do consumo possa até ficar mais econômico para o sistema e também aliviar o sistema com relação a riscos de apagão. Então, quero dizer que colaboro com Vossa Excelência, acho que a preocupação é procedente, mas que eu acho que o nosso setor de planejamento, principalmente na área de infraestrutura, tem que repensar o sistema que vai de Três Marias até Sobradinho, algumas novas barragens, talvez até de contenção, para poder dar uma regularizada no curso do rio, aproveitar as chuvas. Me permita dizer a Vossa Excelência que, além disso, nós precisamos pensar num projeto que anteriormente já foi motivo de estudo pelo Ministério da Integração, seja retomado. Perfeito. Que é a transposição do Rio Tocantins. Exato. Do Rio Tocantins para o Rio São Francisco. Perfeito. Para melhorar a vazão e uma vez que a nascente do Rio São Francisco está praticamente seca. Colaboro com Vossa Excelência, eu conheço bem o Tocantins, então, conheço esse estudo. Esse projeto, Vossa Excelência sabe que ele é inteiramente viável. Aliás, eu achava que antes da transposição, eu sempre preguei isso aqui, do Rio São Francisco, nós deveríamos fazer a revitalização do rio, que não aconteceu, apesar de um fundo que nós criamos aqui no Senado e a Câmara não votou, chegou a ser apreciado por todas as comissões, foi a plenário, mas de repente parou no plenário da Câmara dos Deputados. E, além disso, essa transposição a que eu me referi, que seria, sem dúvida alguma, a salvação do Rio do Velho Chico,
junto com a revitalização. E aí nós teríamos uma transposição sem o menor problema, sem a menor preocupação para os ribeirinhos e também para os grandes projetos de irrigação e também de energia elétrica que temos no Nordeste. Com certeza, Excelência, eu colaboro então com vossa colocação. Acho totalmente viável esse projeto a nível de infraestrutura, né? Eu, como engenheiro eletricista, acho que seria muito bom, inclusive para o custo para o sistema elétrico, e seria muito bom também para o sistema geral do Estado. Eu conheço lá o projeto de irrigação que Vossa Excelência está falando, realmente é maravilhoso. Então, eu colaboro com Vossa Excelência. Senador Hélio, obrigado a Vossa Excelência, senador Hélio José. Senador Otto Alencar. Senador Valadares, parte a Vossa Excelência com muita satisfação. Eu sei que Vossa Excelência conhece bem a questão do Rio São Francisco, como conhece também o senador Anastasia, que é lá de Minas. E a preocupação de Vossa Excelência é antiga. Há muito tempo que eu acompanho o seu trabalho, inclusive um projeto de lei que foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, criando lá um fundo para a revitalização do Rio São Francisco. Toda a comissão tem direito de escolher uma política pública para ser desenvolvida nesse período agora. E lá na Comissão de Meio Ambiente, eu estou com um requerimento para que a política pública a ser desenvolvida na Comissão de Meio Ambiente, como prioridade, será a revitalização do Rio São Francisco. Concordo plenamente com Vossa Excelência que, antes de qualquer atitude para transpor qualquer água do Rio São Francisco, seja por canal até a transposição lá para os estados do Nordeste, antes de qualquer coisa, deveríamos pensar na sua revitalização. O rio está morrendo numa velocidade inimaginável. E nós conhecemos bem isso, não só no estado de Minas, como na Bahia. No estado de Minas, o rio praticamente tem 70% a 75% das suas águas formadas pelos seus principais afluentes. O mais caudaloso é o Rio das Velhas, que nasce lá em Ouro Preto, praça próximo de Belo Horizonte. O governador Anastasia fez lá um tratamento de saneamento para que o esgoto não pudesse chegar até o rio, né, na capital, mas depois da capital, os municípios mais próximos ao rio, Ribeirinho, estão jogando sedimento de esgoto no rio, não só no Rio das Velhas, como Paraopeba, como o Jiquitaí, onde tem um projeto, inclusive, de uma barragem. A barragem de Três Marias, construída por Juscelino Kubitschek, já tem um aterramento muito grande. Hoje já não é a mesma barragem do início, pela erosão, pelo assoreamento, pela quantidade de sedimentos de areia e terra que é jogado nessa barragem. Os outros afluentes também, da margem esquerda, Paracatu, o Carinhanha, o Urucuia, e esse Urucuia, talvez, entre Minas e Bahia, tem a maior riqueza subaquática da nossa região. E quando chega na Bahia, a gravidade é maior. Quando desce de Minas e desce num declive muito grande e chega no médio São Francisco, o Rio São Francisco, na Bahia, ele tem uma inclinação muito pequena. Cada quilômetro de Rio São Francisco, na Bahia, tem um declive apenas de 7 centímetros. É quase um declive mínimo. E isso leva, com facilidade, ao assoreamento. E aconteceu o quê? Ao longo dos anos, o desmatamento das matas ciliares. Eu acredito que não haverá, de maneira nenhuma, transposição do Rio São Francisco, se não houver a revitalização imediata do rio, que deveria ser uma política pública agora tomada pelo governo, porque nós temos a barragem de Sobradinho, que está agora com 17% da sua capacidade. E como as chuvas já não vão mais acontecer agora em abril, pelo menos é a previsão dos institutos de pesquisas espaciais, do INPE, inclusive, nós poderemos ter, como já vimos agora, as cidades antigas descobertas, poderemos ver agora, em outubro, o fundo da barragem do Sobradinho e também o prejuízo da falta de água para consumo humano, como aconteceu ano passado em Paratinga e Xique-Xique, 2 municípios na beira do rio, porque a captação era braço de rio, o braço do rio foi assoreado e não teve como captar. Quem estava perto do Rio São Francisco ano passado, na Bahia, teve sede, porque teve que estender a captação da água. Na margem direita, na Bahia, já morreram 4 rios.
a começar pelo rio Santo Onofre, em Paratinga, o Rio Verde, Itaguaçu da Bahia, o rio Jacaré, em Irecê, e o rio Paramirim, que desembocava em Morpará e que hoje é uma lembrança. Todos 4, praticamente, caminho de areia e eram rio perenes. Então, esse crime contra as nascentes, esse crime contra os riachos e rio perene e que formam o São Francisco, ou acaba o rio, e acabando o rio, acaba o Nordeste. Porque não vai ter geração de energia, não vai ter irrigação, não vai ter água para consumo industrial, consumo humano e outras atividades. O Rio São Francisco é uma vítima do Brasil, dos vários governos que passaram, e por ser muito generoso, eu repito muito isso, como as pessoas muito generosas fazem mais pelos outros do que por si. E o Rio São Francisco fez muito mais pelo Nordeste e pelo Brasil do que o Nordeste e o Brasil pelo Rio São Francisco. Eu quero a sua participação, senador Valadares, que conhece bem essa questão e é do Nordeste como eu, para que nós juntos possamos alertar o Brasil, chamar a atenção do governo federal para inverter, inclusive, o orçamento da União como está agora. No orçamento geral da União tem 1,5 bilhão para transposição e tem 130 milhões para revitalização, que eu não sei se vai passar esse ano, 130 milhões. E o orçamento da Codevasp foi reduzido de 800 milhões em 2014 para 400 milhões agora. Então, é uma questão que nós temos que levar ao conhecimento do governo federal. Eu tenho absoluta certeza... Só uma bomba flutuante? Como? Uma bomba flutuante, só uma. Só uma. Para o perímetro... senador Nilo Coelho, custaria entre 60 e 80 milhões. Imagina, com 400 milhões para tudo. Pois é, não é exatamente. só para fazer a manutenção, também investimentos. Exatamente. Uma draga custa mais ou menos 30 a 35 milhões. A Codevasp não tem uma draga para fazer a dragagem e conter o assoreamento. Não tem uma, poderia ter. Então, esse conhecimento eu vou levar ao governo federal, à presidente Dilma Rousseff. Eu tenho absoluta certeza que, da mesma forma que ela foi a mãe do PAC, poderá ser a mãe do Rio São Francisco, ajudar a salvar nosso rio. Aliás, na Bahia, todos nós participamos do sincretismo religioso, e eu vou até levar em uma expressão iorubá, que é uma língua dos nossos irmãos africanos da Bahia, que diz Odoiá. Odoiá, traduzindo para o português, é mãe do rio, que ela vem a ser a mãe do rio. Odoiá, presidente Dilma Rousseff, para o Rio São Francisco. Agradeço a Vossa Excelência. E para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de enfatizar mais uma vez a importância da região do Vale do São Francisco para a economia do Nordeste. Lá, só no Vale do São Francisco, na produção de frutas, nós estamos gerando 240 mil empregos diretos e 960 mil empregos indiretos. Isso significa independência econômica, autonomia financeira dos produtores, significa mais alegria e felicidade para o povo. Quem vê aquelas cidades que eu vi, como Juazeiro, Petrolina, tão movimentadas, o comércio gerando riquezas e emprego, a população sendo mistificada com estados, com pessoas de outros estados, de outras regiões, porque lá não é só o povo do Nordeste, também são produtores de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, e de pessoas até de fora do país acreditando no potencial econômico daquela região. Então, o que nós queremos para a região banhada pelo Rio São Francisco, não só Petrolina, Juazeiro e todas aquelas cidades da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, que essa região seja lembrada como uma região que vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do nosso país. Acontecer uma catástrofe como esta, de falta de água para irrigação e também para a produção de energia elétrica, seria, sem dúvida alguma, uma prova inaceitável de planejamento em nosso país. Que a revitalização venha, que a transposição
do Rio Tocantins seja reestudada e que os recursos sejam canalizados para a Codevasf, também para a Chesf, a fim de que possam realizar as obras emergenciais neste momento de dificuldade, porque está passando o nosso Vale do São Francisco, com a possibilidade de, através de uma redução drástica de sua vazão, haver um colapso na produção de fruticulturas, o que geraria o desemprego em massa, significando dizer um problema social sem precedentes na história social e econômica do nosso país. Agradeço a você, senhor presidente.